Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Aprender Português e Espanhol. E essa aula é uma aula especial porque é uma aula bastante instrutiva pelo fato de que a gente sempre acredita que o espanhol e o português são tão próximos que as palavras, mesmo quando escritas da mesma forma, elas significam a mesma coisa. E isso é um engano. Então, por isso eu escolhi um tema que é o tema dos falsos amigos, ou falsos cognatos, que são justamente estas palavras que podem ser escritas da mesma maneira, ou de forma assemelhada, ou simplesmente têm uma pronúncia idêntica e que têm significados totalmente distintos. Então, a gente vai iniciar essa primeira parte da aula conhecendo algumas palavras em particular, e depois, com uma forma de a gente revisar de forma inversa, já que vocês ouvirão nossos conterrâneos, quando eu pergunto para eles, através de uma entrevista, o que é que significa cada palavra dessas, então você vai perceber o erro e automaticamente vai fixar na tua mente o que é que significa aquilo. Então vamos estudar primeiro e depois a gente passa para os vídeos onde as pessoas são entrevistadas sobre o significado de cada palavra destas. Então vamos começar aqui com a primeira palavra, que é a palavra cueca. Automaticamente, quando a gente pensa em cueca, já pensa logo na peça de roupa íntima. Só que em espanhol, a peça de roupa íntima a gente chama calzoncillo. Calzoncillo, lembrem do som da Z e da L aqui, calzoncillo. E, curiosamente, a cueca não tem nada a ver com a nossa cueca. Cueca é um tipo de dança, um grupo de dança, típica do Chile, e que também é dançada em algumas regiões da Colômbia e da Argentina. Então, cueca é uma dança, nada a ver com a nossa cueca. Graça, em geral, a gente se refere ao fato de alguma coisa ser cômica. Só que se a gente lembrar um pouquinho do nosso português mais científico, por exemplo, a gente vai se referir à gordura como um ácido graxo. Então, se isso daí funciona para você, leva como dica. Mas a graça se refere à gordura, tá? Uma coisa que faz graça, na realidade, em espanhol seria algo gracioso. Então, não tem nada a ver com gordura. A outra palavra em espanhol é osso. Automaticamente a gente já pensa logo no osso, apesar de ter uma diferença aqui de ser escrito com apenas um S. Em espanhol, osso seria hueso. Por exemplo, hueso del cuerpo, os ossos do corpo. Então aqui nós teríamos a tradução de osso como urso, o animal. A outra palavra que nós temos é pelo. Em geral, a gente se refere como cabelo, o que está na cabeça, e pelo aos que estão no corpo. Só que lá eles chamam de pelo, o que está na cabeça, e vello, os que estão no corpo. Consequentemente, se uma pessoa não tem cabelo, ela vai ser uma pessoa pelada. E se ela tem pelo, que significa que ela tem cabelo. Existem alguns países ou em alguns locais que você pode encontrar, por exemplo, a descrição cabello. Só que é muito mais geral você ver ou ler a forma pelo. Então, pelo aqui para vocês. A outra forma é taça. Taça, em geral, a gente imagina uma coisa como a taça das Olimpíadas, a taça da Copa, mas taça, que é escrito com Z, é a nossa xícara. Tá? A próxima seria talher. Talher, a gente já pensa logo nos talheres de comer. Isso em espanhol se chama cubiertos. E deixa eu contar uma curiosidade. Em algumas regiões da Argentina, eles, principalmente em Buenos Aires, eles cobram pelos talheres nos restaurantes. Só que quando você for observar lá a taxa na conta dos talheres, não vai ter o nome talher, vai ter cubiertos. Então, talher aqui significa uma oficina de qualquer coisa que você vai fazer. Tá? Enquanto que os talheres são chamados de cubiertos. Vamos agora para o segundo grupo de falsos amigos. Nós temos faro. Para nós, o faro seria o olfato dos animais. Só que, na realidade, é um farol. Aqui embaixo, esse aqui é particularmente interessante, que é pastel. Pastel não é o nosso pastel. Pastel em espanhol, ou pelo menos o que seria mais próximo disto, já que a Argentina, por exemplo, consome bastante, se diz empanadas. Uma empanada, aquela forma do pastel, com um recheio variado,
um recheio variado seria uma empanada. E pastel, aonde quer que você chegue do mundo hispano, vai ser um bolo. Então pode ser, por exemplo, um pastel de chocolate, que seria um pastel de chocolate, um pastel de fresa ou frutilla ou frutisha, que seria um pastel de morango. E a outra palavra seria pelado, que nós já falamos agora há pouco. É uma pessoa que não tem pelo, uma pessoa que não tem cabelo. Que para nós seria o careca. A outra seria berro. Em geral, a gente usa berro para um som que é produzido por algum animal, por uma criança, por uma pessoa. Um grito, digamos assim. No entanto, berro em espanhol significa agrião, o vegetal. Então, não tem nada a ver. O outro aqui que também pode causar uma confusão é vaso. A minha cunhada perguntou se eu havia enviado um vídeo para ela que falava de vaso, e só tinha água. E na realidade, vaso significa copo. Então, o vaso para colocar flor, os hispanos vão chamar de maceta ou de floreiro. Então, não tem nada a ver com vaso aqui. Lembrando que o V com um som aproximado ao B. Tirar, para a gente seria tirar ou retirar ou mover alguma coisa de um local para o outro. E na realidade, tirar em espanhol significa atirar alguma coisa. O tirar, literalmente, seria sacar. Que curiosamente, em espanhol, quando você saca algo, você tira essa coisa. Em português a gente usa para quase nada. A gente usa, por exemplo, para sacar a arma, quando a gente tira a arma, ou a gente saca o dinheiro. Mas todas as outras coisas, pelo menos que eu lembro até agora, a gente quase não usa sacar. A gente usa tirar. E tirar em espanhol seria atirar. Ou atirar um bolinho de papel, ou atirar uma bala, alguma coisa assim. Próxima palavra nós temos polvo. Polvo, automaticamente a gente pensa no animal lá, no octópode. E na realidade não tem nada a ver com um animal. Polvo significa pó ou poeira. Zurdo, que apesar de escrever com Z, a gente viu que o Z tem um som de C, então vai ser pronunciado como zurdo, não tem nada a ver com uma pessoa que tem uma certa deficiência para escutar. Sim, isso em espanhol a gente diz sordo. Zurdo significa uma pessoa que escreve com a mão esquerda, canhoto. Essa daqui também é curiosa, cachorro. Quando fala em cachorro, a gente pensa logo no animal. Só que o cachorro, o cachorro, como a gente chama o animal, o canino, ele em espanhol se diz perro. P-E-R-O, perro. E cachorro, na realidade, vai significar qualquer filhote de qualquer animal. Então pode ser um cachorro de vaca, um cachorro de girafa, um cachorro de o que seja. Lógico que eles podem receber nomes individuais, mas em geral, de forma muito geral, cachorro é o filhote de qualquer animal. Cola, que não é a nossa cola vai se chamar de pegamento. Cola, na realidade, significa cauda, rabo ou uma fila, já que existe uma semelhança, pelo menos semântica, entre elas. A cauda e o rabo são as extremidades de qualquer animal, dos animais que possuem, e enquanto que a fila, apesar de não ter nada a ver com rabo, já que as pessoas não têm rabo, mas elas estão próximas a o que seria a região correspondente à cauda, umas das outras. Então, cola, em espanhol, significa uma fila ou significa rabo ou cauda. Aqui nós temos beca, que em português, beca seria uma roupa muito formal para uma formatura, ou quando a pessoa está muito arrumada. Em geral, as pessoas dizem que ela está embecada. Só que beca, em espanhol, significa uma bolsa de estudos. Um dinheiro, uma ajuda que alguém te dá para você estudar fora, então seria uma beca. Em espanhol, a palavra que se refere à roupa formal para as formaturas seria uma toga. Então, beca, toga. São diferentes. E a última palavra aqui do grupo nós temos padre. Então vamos lá para a última palavra. Nós temos aqui padre, que apesar de parecer com padre lá da igreja, na realidade significa pai. E o padre da igreja, em espanhol, a gente vai chamar el cura, porque na época da Idade Média, a pessoa que era responsável pela atividade da cura religiosa era o padre. Então isso acabou ficando como el cura. Existe também la cura, que se refere à cura normal, o ato de curar,
mas existe el cura, que se refere ao que a gente chama de padre, ok? Então, pessoal, essa daí foi a nossa aula sobre falsos amigos ou falsos cognatos. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Tentem achar alguma coisa na internet a respeito do conteúdo. Pratiquem, enviem mensagem do WhatsApp se quiserem praticar. E se aprenderam alguma coisa, compartilhem o vídeo, deem like, vamos aprender espanhol juntos, ok? Um abraço e até mais. Que te parece que significa osso? Osso. Parte do corpo. Bueno. E que te parece que significa cueca? Cueca é um objeto, considerado uma peça íntima do homem. Bueno. E que te parece que significa polvo? Polvo, um animal marinho cheio de tentáculos. Bueno. E que te parece que significa alejado? Uma pessoa aleijada, que não tem uma parte do corpo é impossibilitada de mover-se, que é no cadeira de roda. Bueno. E que te parece a palavra cachorro? Animal de 4 pés que late. Ok. E a palavra pelado? Sem roupa. E a palavra cuello? Cuello. Um animalzinho que rói bastante, que produz muitos filhos. Ok. E é o símbolo da Páscoa. Bueno. E pastel? Comida gordurosa. Depende. Tem de forno e tem no óleo. Que te parece que significa berro? Gritar, Bueno. E que te parece que significa aceite? aceitar alguém, alguma coisa. E cachorro? Cachorro de estimação, cachorrinho. Dime que te parece a palavra cueca. Que significa? Cueca é uma roupa, uma parte íntima. Ok. E que te parece a palavra cola? Cola, material de colar papel, sei lá. Ok. O grito. Um grito. E que significa cachorro? Animal. Um animal. E que significa polvo? É um animal marinho. Que te parece que significa a palavra cueca? Cueca. Sim, o que é uma cueca? Parece que significa osso. Osso. Parte do corpo. E que te parece que significa pastel? Pastel, um alimento. Que te parece que significa brinco? Parece um objeto que você coloca na orelha pra dar um charmezinho. Ok. Que te parece vaso? Parece um jarro que você coloca flores dentro pra enfeitar a mesa. Ok. Agora, pelado. Que é pelado? Espelho. Lembra o espelho. Lembra o espelho. Espelho, pelado. Também. Se uma pessoa é pelada, que é uma pessoa pelada? Pessoa, pela pronúncia, lembra uma pessoa pelada. E que significa? Uma pessoa nua. Nua. Sem roupa. Ok.